Bom dia, turma! Um grande beijo para todos, tá legal? Muitos beijos, muitos beijos. Saúde, né? Muita saúde para todos. Cuidado, né? Precisamos ter muito cuidado nesse momento aí com a nossa saúde, tá legal? Bom, mas enfim, vamos hoje à aula de História, ok? Bom, então vocês vão utilizar o livro de História da página 103 até a página 108. O que vai dizer aí? Qual é o título aí da página 103? Primeiro reinado, ok? Então assim, após a independência lá, né, após Dom Pedro, né, as margens lá do Riacho Ipiranga, decretar lá, né, independência ou morte, e aí libertou, né, o nosso Brasil de Portugal, né? O Brasil passou a ser um país independente, né? Agora iremos falar do primeiro reinado, né? De como tudo começou aí no Brasil para Dom Pedro, né? Vamos ver se ele estava fazendo a coisa certa, se a população estava satisfeita, se não estava, tá? Então vamos dar início aí ao primeiro reinado dele aí, que foi de 1822 a 1831, tá legal? O processo de independência não foi pacífico e nem unificado. Bom, ou seja, não foi nem tranquilo e nem de união aí, tá legal, pessoal? De um lado havia uma elite econômica e militar portuguesa que pretendia continuar no comando das províncias do Brasil. Então, como eu falei lá atrás, províncias são aqueles territórios, né? E por isso desejava que o reino voltasse a ser colônia, ou seja, que voltasse a pertencer a Portugal, né? Então, um grupo queria isso. Do outro lado, né, havia uma elite brasileira, que era nós aqui do Brasil, né, que desejava a independência e pretendia se livrar da influência militar e econômica portuguesa contra a recolonização. Ou seja, então existia um grupo que queria que o Brasil voltasse a pertencer a Portugal e outro, aqui a galera aqui do Brasil, queria que o quê? Que o Brasil fosse o quê? Um país independente, não é mesmo? Bom, então não foi nem tranquilo nem unificado aí, né? Não foi nem tranquilo e nem de união, né? Existiram muitos conflitos. E aí vieram o quê? Veio a lutas pela independência. Durante o primeiro reinado ou o primeiro império, né? Os conflitos foram intensos. O imperador Dom Pedro I não tinha meios para organizar um exército que defendesse o Brasil contra aqueles que ainda eram fiéis à metrópole portuguesa. Então, assim, Dom Pedro não tinha, né? Ele estava meio que com as mãos atadas, né? Ele não tinha uma turma, né, que protegesse o Brasil. Por isso, contou com o apoio financeiro da Inglaterra e contratou milhares de ingleses para reforçar as batalhas que ocorreram nas províncias. Então, assim, o que Dom Pedro resolveu fazer, né? Ele, com a ajuda financeira, né, de um outro país, que era a Inglaterra, né? Ele contratou o quê? Contratou militares, pessoas, né? Para ajudar nessa batalha que estava ocorrendo nos territórios, né? Nas províncias do nosso Brasil, tá? Bom, então assim, nesse momento aqui, no caso o Brasil, né? Nós vivíamos uma época o quê? De monarquia, né? Porque era um período em que era governado por imperador, certo? Convenção de Beberibe, agora que se confundiu. É considerado o primeiro episódio de independência do Brasil. Foi um movimento armado que resultou na expulsão do governador da província, Luís de Rego Barreto, e as tropas portuguesas de Pernambuco, em 1821, por meio de um conflito armado. Então, assim, essa convenção aqui foi uma convenção que é bem importante, né? Que foi um primeiro episódio aí de independência, né? Do Brasil. E aí abaixo nós temos o quê? Temos um mural aí, uma imagem, né, de alguns homens, e está dizendo o seguinte: mural em homenagem aos movimentos separatistas pernambucanos, exposto na rua central de Recife. Então, assim, é um mural que ainda existe, ainda lá na cidade de Recife, tá? É uma foto de 2017, não está tão antiga assim, tá legal? Bom, então virando a página aí, página 104. Guerra Cisplatina. Olha quantas guerras, quantos conflitos, né? Durante o governo de Dom João VI, Portugal anexou ao seu reino a região da Cisplatina, que atualmente forma o Uruguai, né? Então, assim, é o Uruguai, né? Um outro país hoje, né? Houve conflitos na região entre fiéis à coroa portuguesa e os orientais uruguaianos.
Esses conflitos culminaram na Guerra Cisplatina, que se estendeu até o ano de 1825, né, que foi de 1825 a 1828, e garantiu a autonomia da região, com a formação de um Estado independente, a República Oriental Uruguaiana. Ou seja, mesmo com essa guerra, né, o que se obteve, né? Se obteve a formação de um Estado independente, que hoje, no caso, é o país do Uruguai, né, vizinho aqui ao Brasil. Independência da Bahia. O movimento de independência da Bahia começou antes da proclamação da independência do Brasil, em 19 de fevereiro de 1822, e só terminou em 2 de julho de 1823. Então, observe bem as datas aí. O conflito teve início quando o governo português determinou que o governador das armas da província da Bahia, o brasileiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, fosse substituído pelo português Inácio de Madeira de Melo. Os militares brasileiros se rebelaram. A insatisfação com o comando português se espalhou pela província e a Câmara começou a apoiar abertamente a causa de Dom Pedro, o que gerou inúmeras batalhas e mortes. Então, assim, existiam o quê? Muitos conflitos, né? Muitas guerras, muitas batalhas dentro das províncias. Porque o Brasil ele queria se tornar um país independente, né? Ele não queria depender mais de outros. Então, assim, e nem todo mundo estava satisfeito, né? E aí gerou-se o quê? Inúmeras batalhas e muitas mortes também. E abaixo tem assim, um texto muito importante que é um Saiba Mais. Vocês estão pensando que eram só os homens que participavam das batalhas, das guerras? Não. Existia-se também nessa época uma heroína, tá? A heroína da Guerra da Independência. E ela tem nome, tá? A baiana Maria Quitéria de Jesus, nascida em 1792, tornou-se símbolo da independência da Bahia, ao se voluntariar nas tropas brasileiras para a Guerra da Independência. Para isso, ela teve que se disfarçar de homem, ou seja, era uma mulher, né, a Maria Quitéria, mas como ela queria muito defender, né, o que ela fez? Ela se disfarçou, ela se vestiu de homem, né, com aquele monte de roupas, né, da época, né, realmente deu para disfarçar bem. Poucas semanas após o alistamento, sua identidade foi descoberta, mas ela não foi impedida de lutar no batalhão. No final do conflito, chegou a ser apresentada pessoalmente ao imperador Dom Pedro I, como símbolo da resistência baiana. Maria Quitéria morreu em 1853. Então, assim, foi uma mulher, né, muito importante aí para a história do nosso Brasil, que participou dessa guerra aí na Bahia, né? Foi uma baiana, né? E no caso aqui, essa guerra foi da independência da Bahia. Tá legal? Página 105 aí. A primeira Constituição do Brasil. Bom, então olha só. A Constituição, pessoal, é um conjunto de normas que regem o Estado, um país, né? Que pode ser ou não codificado como um documento escrito que enumera e limita poderes. Os poderes aqui, no caso do nosso Brasil, são 3, tá? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. São 3 poderes aí que existem no nosso país. Eles são independentes, tá legal? Cada poder aí tá responsável por uma situação. E funções de uma entidade política. Então, assim, é um documento muito importante para o nosso país, tá? Bom, a agitação no reinado de Dom Pedro I continuou. O imperador começou a se desentender com políticos brasileiros que estavam fazendo uma constituição para o país. Ou seja, porque assim, o que eles resolveram fazer, né? Os políticos do Brasil? Eles resolveram fazer um documento, né? E nesse documento precisava ter o quê? Garantir o quê? Garantir leis, direitos de pessoas, né? É um documento muito importante. Sendo que Dom Pedro, ele não estava muito satisfeito com o que estavam colocando nessa documentação. E aí vamos lá. Quando a Constituição é elaborada por uma Assembleia Constituinte, dizemos que ela é promulgada. Então, essa palavra aqui é muito importante, tá? No caso aqui, ela é promulgada, ou seja, por quê? Porque ela é feita por várias pessoas, tá? No entanto, o imperador não concordava com as ideias da Assembleia, porque limitavam, né, seus poderes. Por isso, Dom Pedro ordenou que o exército invadisse a Assembleia Constituinte de portas fechadas, com alguns homens de sua confiança, e ortogou
a primeira Constituição do Brasil em março. Ou seja, ele modificou, tá? A promulgada é quando ela é feita por uma assembleia, né? Várias pessoas ali fazem votação, escrevem coisas, né? Só que Dom Pedro ele não estava satisfeito com o que estava escrito nessa... Ele não concordava com determinadas ordens ali, com determinados desfechos dessa Constituição. E aí ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu invadir, né, esse local, essa assembleia, para quê? Para modificar isso aí. E aí, o que ele fez? Nesse caso, dizemos que ortogada, pois trata-se de uma Constituição imposta pelo governante, sem consulta popular. Dessa forma, entrou em vigor a primeira Constituição do nosso país, que dava ao imperador poderes para decidir sozinho o destino do Brasil. Ou seja, ele passou por cima, né, de uma Constituição que estava sendo feita, que era a promulgada, né, feita por pessoas da Assembleia. Ele não estava satisfeito com isso e mandou que seus homens invadissem a Assembleia. E aí passou por cima desse tipo de Constituição e criou a dele, que é a ortogada, tá? Que foi o quê? Imposta por ele mesmo, onde só ele decidia tudo do país, tudo do Brasil. Ele que mandava, ele que decidia tudo, tá? E aí tem uma imagem dele aqui embaixo, tá? Onde tem também a Constituição do Império do Brasil outorgada por Dom Pedro em 1824. Ou seja, então, nesse período aqui ficou valendo o quê? A Constituição dele, onde ele mandava, né? Imposta por ele. Tá legal? Bom, e aí, na página 106 e 107, já tem um pequeno exercício para vocês estarem fazendo, tá? Tem um texto do qual vocês precisam ler a participação das crianças na atual Constituição do Brasil. Então, eu quero que vocês leiam. E aí, na página 107, vocês irão colocar as respostas, né? Das perguntas que tem. Essas respostas são o quê? São pessoais. Então, assim, leiam com bastante atenção, tá? O texto. Leiam com bastante atenção também as questões para estarem respondendo pessoalmente, tá legal? Na página 108, aí já tem uma atividade de acordo com o assunto tratado atrás, tá? São 4 perguntinhas assim também bem tranquilas, mas assim, leiam com bastante atenção, tá? Respondam também com bastante atenção. Fiquem atentos ao escrever, iniciou letra maiúscula, finalizou ponto final, tá legal? Tá bem tranquilo aqui. Mas então olha só, o que eu quero que vocês façam também? Que vocês leiam esse capítulo do primeiro reinado, tá? Não é só a tia Aline ler e tá comentando com vocês. Vocês também precisam também estar fazendo a leitura também do assunto, tá legal? Então assim, leiam o assunto também com bastante cuidado. Não entendeu o primeiro parágrafo? Volta novamente, entendeu? Então assim, fiquem atentos a essas palavrinhas aí que entrou no texto, né? De ortogada, de promulgada, tá? Porque são palavrinhas muito importantes também, tá legal? Então assim, por hoje ficamos por aqui, tá? Até a próxima aula. Um grande beijo para todos.